Conhece esta sensação? Já é tarde, você está todo confortável no sofá e, de repente, a barriga começa a reclamar. A mão, sem querer, já está a caminho do frigorífico. Mas a questão é, aquele seu lanche da meia-noite, seja ele um pão com manteiga ou um punhado de bolachas, são mesmo seus melhores amigos, prontos para dar aquela sensação de saciedade e paz? Ou são inimigos traiçoeiros que, neste exato momento, estão a roubar o seu sono, a sua energia e a sua saúde? Hoje, vamos fazer uma verdadeira auditoria no seu menu noturno. Vamos analisar 20 alimentos. 10 deles deve evitar a todo o custo depois que o sol se põe. E os outros 10 vão ser os seus melhores aliados para conseguir uma noite de sono perfeita. Garanto-lhe que, no final deste vídeo, vai saber exatamente como transformar o lanche da noite de um inimigo para um aliado. E, finalmente, acordar verdadeiramente descansado. Mas afinal, por que é tão importante o que comemos antes de ir para a cama? Não se trata apenas de calorias extras, como muitos pensam. O nosso corpo é um sistema extremamente complexo que opera de acordo com o seu próprio relógio interno, conhecido como ritmo circadiano. À noite, enquanto dormimos, o corpo não desliga, ele entra em modo de recuperação. É quando faz a limpeza de toxinas, a regeneração celular e a organização da informação no cérebro. E a comida que consumimos pouco antes de dormir afeta diretamente todos estes processos. Alimentos pesados obrigam o sistema digestivo a trabalhar em horas extraordinárias, justamente quando devia estar a descansar. O açúcar provoca picos de glicose e de cortisol, a hormona do estresse, que nos tiram das fases profundas do sono, e certas substâncias, como a cafeína, chegam a bloquear a produção de melatonina, a principal hormona reguladora do sono. Portanto, fazer a escolha certa no seu lanche noturno não é uma questão de dieta, mas sim a chave para uma recuperação de qualidade de todo o seu organismo. Começamos a nossa lista negra com o inimigo número 1, a comida gordurosa e frita. Pense num hambúrguer suculento, batatas fritas ou numa fatia de pizza. Parece tentador, claro, mas para o seu corpo antes de dormir é um verdadeiro pesadelo. Este tipo de alimento representa uma carga enorme para o sistema digestivo. O estômago e o fígado são forçados a trabalhar em ritmo de urgência para processar todas estas gorduras. Isto pode levar não só a uma sensação de peso e desconforto, mas também à azia. Quando estamos deitados, os sucos gástricos regressam mais facilmente ao esôfago, provocando aquela queimação desagradável, que definitivamente não ajuda a adormecer. Imagine uma pequena fábrica dentro da sua barriga que já devia ter fechado para a noite. Em vez disso, ela recebe uma encomenda urgente e extremamente complexa. Os trabalhadores, as enzimas, estão exaustos e o equipamento está a sobreaquecer. O resultado? Zero descanso, nem para a digestão, nem para si. Em vez de ter bons sonhos, o que ganha é uma noite agitada, a dar voltas na cama, e o risco de acordar com um sabor amargo na boca. O próximo alimento que deve riscar do seu menu noturno é a comida picante. Para os amantes da cozinha mexicana ou tailandesa, fiquem atentos. Malaguetas, caril, tabasco e outros temperos picantes contêm uma substância chamada capsaicina. É esta substância que provoca aquela sensação de incêndio na boca. Mas a sua ação não se limita apenas às papilas gustativas. A capsaicina eleva ligeiramente a sua temperatura corporal. Durante o dia, isso pode até ser benéfico para o metabolismo, mas à noite, o nosso corpo precisa, pelo contrário, de arrefecer um pouco para adormecer confortavelmente e entrar em sono profundo. Uma temperatura elevada pode desregular estes processos naturais, tornando o sono mais leve e interrompido. Além disso, tal como a comida gordurosa, a comida picante pode facilmente provocar azia e problemas digestivos. Portanto, se não quer passar a noite a dar voltas na cama, a sentir-se como um verdadeiro fogão humano,
Deixe os pratos picantes para o almoço. E aqui está um convidado inesperado na nossa lista de coisas a evitar: o chocolate. E falamos especialmente do negro, pois parece que não há mal nenhum em comer 1 ou 2 quadradinhos de chocolate amargo e saudável, certo? Mas é aqui que reside a dupla armadilha. Em primeiro lugar, o chocolate contém cafeína. Sim, tem menos do que uma chávena de café, é certo. No entanto, mesmo uma pequena dose pode ser suficiente para perturbar o sono de quem é mais sensível. Em segundo lugar, os grãos de cacau têm outro estimulante: a teobromina. A sua ação é mais suave que a da cafeína, mas é mais duradoura. Acelera o ritmo cardíaco e pode dar-lhe aquela sensação de alerta, ou energia, numa altura em que não lhe faz falta nenhuma. Imagine que está a tentar desligar o seu cérebro para dormir, e alguém, sorrateiramente, coloca uma pequena gota de bebida energética no seu copo de água. Parece pouco, mas o efeito faz-se sentir. Os pensamentos ficam mais insistentes, relaxar torna-se mais difícil, e o processo de adormecer acaba por se arrastar. Por isso, o melhor é deixar aquela sobremesa de chocolate para a primeira metade do dia. Embora seja óbvio, vale a pena relembrar: o café e o chá preto ou verde, principalmente se forem fortes, são os grandes inimigos do sono. O principal culpado é a cafeína, um poderoso estimulante do sistema nervoso central. Ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro. A adenosina é a substância que se acumula ao longo do dia e nos sinaliza a fadiga. Ao bloquear este processo, a cafeína engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que não estamos minimamente com sono. O que é crucial saber é que o período de meia-vida da cafeína varia entre 4 a 6 horas. Isto significa que, se você beber um café às 6 da tarde, por volta da meia-noite, metade dessa dose ainda estará a circular no seu organismo. Esta quantidade é mais do que suficiente para tornar o seu sono superficial, para encurtar a fase de sono profundo, que é essencial para a recuperação, e para o fazer acordar à meio da noite. Por isso, memorize esta regra simples: evite qualquer bebida que contenha cafeína, pelo menos 6 a 8 horas antes de se deitar. Um copo de vinho para relaxar é um dos mitos mais comuns e mais perigosos quando falamos de sono. É verdade, o álcool tem um efeito sedativo. Ele deprime o sistema nervoso central e, inicialmente, pode dar a sensação de que adormece mais depressa e facilmente. Mas não se deixe enganar. Isso é apenas uma ilusão. Assim que esse efeito inicial passa, é que começa a parte mais desagradável. O corpo começa a metabolizar o álcool, e isso perturba toda a arquitetura do sono. Em particular, a fase de sono, REM, a fase de movimento rápido dos olhos, sofre imenso. Esta fase é crucial, pois é responsável pelos sonhos, pelo processamento emocional e pela consolidação da memória. O seu sono torna-se fragmentado e muito mais interrompido. É comum acordar várias vezes na segunda metade da noite, sentindo desidratação e dores de cabeça pela manhã. O álcool também relaxa os músculos da garganta, o que pode piorar o ressonar e até mesmo levar à apneia, aquelas breves paragens respiratórias que ocorrem enquanto dorme. Portanto, este suposto ajudante é, na verdade, um ladrão que lhe rouba o que tem de mais precioso: a qualidade do seu descanso. Bolos, sobremesas, doces e guloseimas antes de dormir são um caminho direto para uma noite de sono agitada. Uma grande quantidade de açúcar simples que entra na corrente sanguínea provoca um pico súbito e acentuado de glicose. Em resposta, o pâncreas liberta uma dose massiva de insulina para conseguir processar e metabolizar esse açúcar. Como resultado, os níveis de glicose caem de forma igualmente drástica, por vezes até abaixo do normal. Esta montanha-russa de açúcar no sangue é um grande estresse para o corpo. O cérebro interpreta essa queda súbita como um sinal de perigo e estimula a libertação de hormonas do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Ora,
Estas são hormonas de alerta, de luta ou fuga, e nunca de repouso. O resultado é que pode acordar à meio da noite, sentir-se ansioso, com o coração a palpitar, sem sequer perceber o que está a acontecer. O seu corpo está apenas a tentar lidar com as consequências da sobremesa que comeu. Apetece-lhe um doce? Opte por uma peça de fruta, mas mesmo aí, há que ter cuidado. Quando falamos de frutas, é preciso ter atenção especial às frutas cítricas. Laranjas, toranjas, tangerinas e até o ananás ou abacaxi são, inegavelmente, um manancial de vitamina C e antioxidantes. No entanto, estes alimentos partilham uma característica importante: a sua elevada acidez. Para muitas pessoas, consumir alimentos ácidos com o estômago vazio, ou mesmo perto da hora de deitar, pode desencadear azia ou refluxo gastroesofágico. Quando nos deitamos, assumimos a posição horizontal. O conteúdo ácido do estômago encontra menos resistência para subir pelo esôfago, causando aquela sensação de queimação e desconforto no peito. Isto não só perturba a qualidade do sono, como também pode danificar a delicada mucosa esofágica. Adicionalmente, o açúcar presente nestas frutas, embora natural, pode ainda assim provocar pequenas flutuações nos níveis de glicose no sangue, um tópico que já abordamos. Por isso, se tem tendência à azia ou possui um estômago mais sensível, o ideal é desfrutar dos citrinos durante a primeira metade do dia, reservando para a noite opções de frutas mais neutras. Se você valoriza uma boa noite de sono, um bife suculento ou uma costeleta no jantar, não é o ideal. Carnes vermelhas, como a bovina, suína ou de cordeiro, são extremamente ricas em proteínas e gorduras. Isso faz com que seja um dos alimentos mais demorados de se digerir. Seu sistema digestivo levará muitas horas e precisará de muita energia para processá-lo. Enquanto você tenta adormecer, seu estômago estará trabalhando a todo vapor. Isso é como tentar dormir enquanto ouve o som de uma britadeira trabalhando na parede ao lado. O corpo simplesmente não consegue relaxar de verdade e entrar no modo de recuperação profunda quando um dos seus sistemas vitais está ocupado com uma tarefa tão pesada. O resultado? Seu sono pode ser superficial e de manhã você acorda com aquela sensação de peso e de que não descansou o suficiente. Deixe os bifes para o almoço e escolha fontes de proteína mais leves para o jantar. As bebidas gaseificadas açucaradas são um verdadeiro ataque triplo ao seu sono. Em primeiro lugar, a maioria destas bebidas contém uma quantidade impressionante de açúcar. Este açúcar provoca aquela montanha-russa de glicose no sangue, que já conhecemos bem. O resultado? Libertação de hormonas de estresse e, consequentemente, despertares durante a noite. Em segundo lugar, muitas bebidas gaseificadas populares, especialmente as colas, contêm cafeína. A dose de cafeína pode ser comparável à de uma chávena de café fraco, e convenhamos, basta essa dose para arruinar completamente a sua noite de descanso. E em terceiro lugar, temos as bolhas de dióxido de carbono. Estas bolhas causam inchaço abdominal e aumentam a produção de gases. Tentar dormir com aquela sensação de estômago cheio e distendido não é de todo uma tarefa simples. Além disso, a pressão no estômago pode facilitar o refluxo ácido para o esôfago, o que, por sua vez, provoca a temida azia. No fundo, ao beber um copo de refrigerante antes de se deitar, está voluntariamente a criar todas as condições necessárias para uma noite de sono agitada e desconfortável. E, para finalizar a nossa lista de alimentos a evitar, temos os vegetais crucíferos. Sim, produtos considerados superalimentos como os brócolos, a couve-flor e o repolho também podem tornar-se inimigos do seu sono. Mas qual é o problema? Estes vegetais são riquíssimos em fibra insolúvel. De dia, esta fibra é maravilhosa para o nosso intestino, pois estimula a digestão e serve de alimento para as bactérias benéficas. Contudo, o processo de decomposição desta fibra pelas nossas bactérias intestinais liberta uma grande quantidade de gás. Durante o dia, podemos nem notar,
porque estamos sempre em movimento. Mas à noite, quando estamos deitados e imóveis, a acumulação de gases pode causar sério desconforto, inchaço abdominal e até mesmo dores de estômago. Isso pode levá-lo a acordar e a dar voltas na cama. Por isso, apesar de todos os seus benefícios, é melhor consumir estes vegetais ao almoço, ou pelo menos 3 a 4 horas antes de se deitar, para dar tempo ao sistema digestivo de fazer o seu trabalho. Vamos começar com o que é bom. O primeiro da nossa lista de alimentos permitidos é o peru. E não se trata apenas de um mito ligado ao Dia de Ação de Graças. A carne de peru é uma das melhores fontes do aminoácido chamado triptofano. Mas por que é que isto é tão crucial para o sono? No nosso corpo, o triptofano é o precursor da síntese de 2 hormonas essenciais. Primeiro, ele transforma-se em serotonina, o famoso hormona da felicidade, que é responsável pelo bom humor e relaxamento. E depois, já no escuro, a serotonina converte-se em melatonina, o hormona do sono, que regula os nossos ritmos circadianos e nos dá aquela sensação de sonolência. Desta forma, ao comer um pequeno pedaço de peru cozido ou assado algumas horas antes de dormir, está a fornecer ao seu corpo o material necessário para produzir os seus próprios indutores de sono. O mais importante é não exagerar no tamanho da porção e, claro, evitar molhos gordurosos. Comer umas poucas amêndoas antes de se deitar é uma excelente ideia. Estas amêndoas são verdadeiras campeãs em teor de magnésio. O magnésio é um mineral que desempenha um papel fundamental no relaxamento. Ajuda a acalmar o sistema nervoso, a diminuir os níveis da hormona do estresse, o cortisol, e a relaxar as fibras musculares. A deficiência de magnésio no corpo é frequentemente associada à insônia e a um sono mais agitado. Apenas 30 gramas de amêndoas já cobrem quase 1/4 da sua necessidade diária deste mineral. Além disso, as amêndoas contêm proteína e gorduras saudáveis que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue ao longo da noite, evitando assim aqueles despertares noturnos causados pela fome. As amêndoas são também uma excelente fonte de melatonina. Portanto, isto não é apenas um lanche, é um verdadeiro triplo combo para um sono de qualidade. Relaxamento profundo, estabilização glicêmica e apoio hormonal. Quer ter um sono mais reparador? Beba um copo de suco de cereja. Mas atenção, deve ser o suco da cereja ácida ou azeda, como a variedade Montmorency. Estudos demonstram que esta fruta é uma das poucas fontes naturais de melatonina que podemos encontrar na alimentação, o hormônio responsável por regular o nosso relógio interno. Consumir a cereja ácida ou o seu suco regularmente pode ajudar a aumentar a duração e melhorar significativamente a qualidade do sono, especialmente para quem sofre de insônia. Além da melatonina, a cereja é rica em antioxidantes poderosos, como as antocianinas, conhecidas pela sua forte ação anti-inflamatória. Reduzir o nível geral de inflamação no corpo também contribui diretamente para um sono mais profundo e reparador. É crucial escolher sucos sem adição de açúcar, para evitar um efeito contrário ao desejado. Um copo pequeno, tomado 1 ou 2 horas antes de deitar, pode se tornar o seu hipnótico natural e delicioso. Outra fruta excelente para incluir no seu lanche da noite é a banana. Ela parece ter sido feita pela natureza especificamente para nos ajudar a relaxar. Em primeiro lugar, as bananas são ricas em potássio e magnésio, 2 minerais que funcionam como miorelaxantes naturais, ou seja, substâncias que ajudam a aliviar a tensão muscular. Estes minerais ajudam a aliviar a tensão acumulada ao longo do dia e a prevenir as temidas cãibras noturnas nas pernas, que podem interromper o seu descanso. Em segundo lugar, tal como o peru, as bananas contêm o aminoácido triptofano, que, como já sabemos, é crucial para a produção de serotonina e melatonina. A fibra da banana também é importante, pois ajuda a evitar picos repentinos de açúcar no sangue. Portanto, ao consumir uma pequena banana à noite,
está a promover o relaxamento do seu corpo e da sua mente, preparando todo o seu sistema para um descanso noturno completo. É uma forma simples, acessível e altamente eficaz de melhorar a qualidade do seu sono. Um copo de leite morno antes de dormir é um clássico, e há uma boa razão para isso. Este ritual atua em vários níveis. Primeiro, do ponto de vista científico, o leite contém triptofano, o aminoácido precursor da melatonina. É também uma fonte de cálcio, que ajuda o cérebro a usar o triptofano para produzir a hormona do sono. Em segundo lugar, a psicologia desempenha aqui um papel enorme. Para muitos de nós, o leite morno está associado à infância, ao cuidado e à sensação de segurança. O ritual de o preparar e beber devagar ajuda a desacelerar, a desligar das preocupações do dia e a preparar o corpo para o descanso. O líquido morno aquece e acalma. Portanto, é uma poderosa combinação de impacto bioquímico e psicológico. Se não tiver intolerância à lactose, uma pequena chávena de leite morno pode ser a forma perfeita de terminar o dia. Uma pequena porção de papas de aveia é perfeita, não só para um ótimo pequeno almoço, mas também como uma excelente ceia. A aveia é uma fonte de hidratos de carbono complexos. Ao contrário dos açúcares simples, estes são digeridos lentamente, provocando um aumento suave e gradual dos níveis de açúcar no sangue. Isto estimula a produção de insulina, o que, por sua vez, facilita a entrada do triptofano no cérebro. E lá, é então convertido em serotonina. O resultado é uma estimulação suave e natural do relaxamento. Além disso, a própria aveia é uma fonte natural de melatonina. Pode preparar uma pequena porção com água ou leite, adicionar um pouco de banana ou um punhado de nozes, e terá o prato ideal para dormir. Irá acalmar, mantê-lo saciado por mais tempo e fornecer ao seu cérebro todos os nutrientes necessários para a recuperação noturna. O mais importante é evitar papas pré-embaladas ou instantâneas com açúcar. Se não gosta de leite, uma excelente alternativa é uma chávena de chá de camomila quente. A camomila tem sido usada há séculos na medicina popular como um remédio para acalmar e melhorar o sono. E a ciência moderna tem encontrado evidências que o confirmam. A camomila contém um antioxidante chamado apigenina. Esta substância liga-se a receptores específicos no nosso cérebro, que são responsáveis pela redução da ansiedade e que provocam a sonolência. Basicamente, a apigenina atua de forma semelhante a certos medicamentos sedativos, mas falo de forma muito mais suave e sem os efeitos secundários. Uma chávena de chá de camomila quente e aromático antes de deitar é um ritual excelente que ajuda a relaxar, a aliviar o estresse e a preparar o sistema nervoso para o descanso. Certifique-se de que está a beber uma infusão de ervas pura e não chá preto ou verde com um pouco de camomila. A par das amêndoas, as nozes são outro superalimento, ou super-herói, se quisermos, quando se fala em dormir bem. São únicas porque contêm vários componentes que, juntos, ajudam a promover um sono de qualidade. Em primeiro lugar, são das melhores fontes vegetais de melatonina. Em segundo lugar, tal como o peru, são ricas em triptofano. E em terceiro lugar, contém uma boa dose de magnésio, crucial para relaxar os músculos e acalmar o sistema nervoso. Além disso, as nozes são ricas em ácidos gordos ômega 3, especificamente ácido alfa-linolênico, que no organismo é convertido em ácido docosahexaenoico. Este, por sua vez, estimula a produção de serotonina, ou seja, um punhado de nozes oferece um apoio completo e abrangente ao seu sono. Elas ajudam tanto a adormecer, como a manter um sono profundo, fornecendo ao cérebro e ao corpo tudo o que é necessário para descansar. Se preferir um jantar um pouco mais consistente, opte por peixes brancos magros, como o bacalhau, a pescada ou o alabote. Ao contrário das carnes vermelhas pesadas, o peixe branco é digerido de forma muito mais fácil e rápida, sem sobrecarregar o sistema digestivo durante a noite.
mas a sua principal vantagem é o alto teor de vitamina B6. Esta vitamina desempenha um papel crucial na síntese hormonal. É essencial para que o corpo consiga converter o aminoácido triptofano em melatonina. Sem níveis suficientes de vitamina B6, este processo é comprometido, mesmo que consuma muitos alimentos ricos em triptofano. Desta forma, um pequeno pedaço de peixe cozido a vapor ou assado, acompanhado de uma leve guarnição de vegetais, 2 a 3 horas antes de dormir, é o jantar ideal, pois sacia e fornece ao seu corpo o elemento-chave para a produção da hormona do sono. E por último, uma opção simples, mas super eficaz, para quem busca um lanche rápido antes de dormir: a clássica torrada integral com um pouco de pasta de amendoim natural. Qual é o segredo? Está na combinação ideal de carboidratos complexos e proteínas. O pão integral garante uma liberação lenta de glicose, o que estimula a produção de serotonina e ajuda a prevenir quedas de açúcar durante a noite. A pasta de amendoim, por sua vez, adiciona proteína e gorduras saudáveis que promovem aquela sensação de saciedade prolongada, além de ser uma excelente fonte de triptofano. Esse dueto ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue durante toda a noite, acalma o sistema nervoso e fornece ao cérebro os elementos essenciais para a produção dos hormônios do sono. O ponto-chave é: escolha o pão feito de grão integral e a pasta de amendoim que não contenha açúcar e nem óleo de palma adicionados. É simples, delicioso e incrivelmente eficaz. Então, vamos resumir. Como podem ver, comer antes de dormir não é só uma questão de calorias. É uma questão de bioquímica do nosso descanso. A escolha que fazemos tarde da noite na cozinha pode desencadear uma cascata de reações no nosso corpo que nos leva a uma noite agitada e a um despertar exausto. Ou, pelo contrário, pode ser a chave para um sono profundo e verdadeiramente reparador. Vimos que os principais inimigos do nosso descanso são os alimentos gordurosos, picantes e doces, assim como os estimulantes escondidos, como a cafeína e o álcool. Estes sobrecarregam a digestão, agitam o sistema nervoso e desregulam os nossos ritmos naturais. Por outro lado, os nossos melhores amigos são os alimentos ricos em triptofano, magnésio e melatonina: o peru, os frutos secos, as cerejas, as bananas e o leite morno. Estes ajudam a acalmar suavemente, relaxam e fornecem ao corpo o necessário para produzir as suas próprias hormonas do sono. A escolha é sua. Transforme o seu snack noturno de um hábito aleatório num instrumento consciente para melhorar a sua saúde. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se este vídeo lhe foi útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o canal para não perder as nossas novas análises sobre saúde e nutrição. E agora, uma pergunta para si: o que costuma comer antes de dormir? Ou talvez tenha um produto secreto seu para ter um sono tranquilo? Partilhe nos comentários abaixo, vamos conversar.